Nesse vídeo eu vou tratar contigo a respeito da empresa MAHLE Metal Leve, Leve 3, que já está na bolsa de valores desde a década de 70. Será que vale a pena investir nessa empresa pensando em dividendos? Vem comigo. Eu estou tratando aqui da MAHLE Metal Leve por conta de 3 pedidos de membros do canal: Maurício, William e um nome aqui que eu não consigo identificar, até peço desculpa porque tá estranho de ler, mas enfim, estão pedindo sobre MAHLE Metal Leve. É uma empresa que eu gosto, tenho ali uma certa ressalva, já vou falar por quê, mas eu gosto. Quando a gente olha, por exemplo, uma empresa que negocia a um alto indicador preço sobre valor patrimonial, isso aqui de plano já diz pra gente o seguinte: deve ser uma empresa de alta rentabilidade. Como assim, Luan? Ué, empresa com PVP baixo, geralmente é empresa de baixa rentabilidade ou alto risco político. Senão não faz sentido. O mercado precisaria fazer com que essa ação negociasse acima do valor de patrimônio líquido, que é o patrimônio do sócio. A empresa precisa valer mais que o patrimônio do sócio. Senão, quer dizer que ela não é rentável, aparentemente. Aqui não. Então eu gosto disso aqui, até porque sempre que eu busquei ficar ali fixado na abordagem patrimonial, eu me lasquei. Geralmente foi assim. Então, não invista em empresa com PVP alto. Você não vai investir em BB Seguridade, Casa Seguridade. Não é assim. Na verdade, você deveria priorizar a empresa com PVP alto, por mais que isso pareça contraditório. Já que, na verdade, o maior risco está nas empresas de PVP baixo, ali que mora mais risco. Por outro lado, algo que me desagrada em MAHLE é olhar para esse gráfico de preços, né? Que assim, olha o período que a empresa andou de lado, período longo, hein? 7 anos. Aí depois, quando teve aqui uma alta a partir da pandemia, foi depois de uma grande queda. Então, se eu pegar desse topo de 32 até aqui, 60% de alta, mas voltou para cá. Então assim, é uma ação que está andando de lado há muito tempo. Isso me desagrada um pouco, né? Porque assim, uma empresa defensiva, beleza, mas cai no mesmo problema, por exemplo, de Ambev. Não que ela não tenha potencial de crescimento, ela tem, mais que a Ambev, na minha opinião, mas isso aqui desagrada um pouco, né? Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte: bom, se a empresa está andando de lado tanto tempo assim, será que ela não tá barata demais? É esse tipo de visão crítica que você precisa ter também, mas sempre como um ponto de partida em que você vai promover uma investigação mais aprofundada. Até porque olhando simplesmente pelo índice preço-lucro, muito baixo, né? 6. E aí também a importância de você olhar para o retorno total, né? Em 10 anos, 240%, em 5 anos, 75%. Ganhou do CDI? É isso que eu quero saber. No final das contas, tudo que a gente quer é ganhar do CDI, né? CDI no Brasil é difícil. Por que você prefere olhar para o CDI e não para o Ibovespa, Luan? É que assim, a minha heurística é a seguinte: empresa, negócio tem que ganhar da renda fixa, tem que ganhar da dívida. Senão o negócio não se justifica. Negócio que não ganha da dívida, entendeu? Ele não tem justificativa. Pelo menos não para mim, acionista minoritário, sacrificar o meu consumo atual em prol do futuro. Então, pegar meu dinheiro que eu poderia usar hoje, colocar no negócio e perder da renda fixa, não dá, né? Em 5 anos, a MAHLE ficou praticamente empatada com o CDI. Tava ganhando por um pouco até abril, quando começou a correção da bolsa. Nos últimos 2 anos, tá praticamente empatada e em 10 anos, aí ganhou com tranquilidade. Só perdeu até 2020, que foi pandemia, mas vinha perdendo. Aquela lateralização ali foi complicada, né? Mas depois, ganhando muito bem do CDI. Então, longuíssimo prazo, uma empresa que tá ganhando do CDI. E Luan, você comentou que provavelmente ela tem uma alta rentabilidade, um alto ROI. Isso é verdade. A gente pode notar aqui que a média de ROI da empresa é 39%. Mas o que seria um ROI mais normalizado? É que próximo de 17 a 20, que já é um excelente ROI. E o ROIC é consistentemente alto? Também, com exceção de 2020 e 2016. Uma média aí de mais de 20%. Portanto, a gente consegue notar que a MAHLE Metal Leve, exceto em crises claras, como 2016, o Brasil viveu uma recessão, 2020, pandemia, a empresa entrega excelentes rentabilidades. Esse tamanho de rentabilidade aqui, esse ROIC alto pra caramba, sinaliza vantagem competitiva, porque não dá para você manter uma rentabilidade tão alta assim por muito tempo. Mas ainda existe a fragilidade das crises, né? Você tem empresa que mesmo em crise não cai tanto a rentabilidade assim. São raras, né? Tipo o Itaú, por exemplo. Mas assim, em períodos de normalidade, a empresa tem um ROI e um ROIC muito consistente. Isso é bacana. Isso é muito bom, dá previsibilidade para você de que você vai ter dividendos consistentes. E aí você já consegue perceber que as margens da empresa, então, são boas. Margem EBITDA estável. De novo, com exceção de 2016 aqui, 2020, a margem EBITDA ficou acima de 20% na maior parte do tempo, média de 18%. A margem líquida, margem final,
uma média de 11. Eu me baseio nessa média aqui para fazer projeção, porque essa margem aqui do 23 excepcional não vai ter. A gente vai ver que essa margem atual aqui também de 13% não dá para se basear muito nisso, mas pensando numa margem de 11, pulou um negócio que dá uma margem só de 11% líquida, entrega um ROI tão alto assim, é que o ROI, ele é produto não só da margem, ele é produto também da alavancagem financeira. Eu preciso ver se a empresa é alavancada, e aí vamos dar uma olhada aqui. O endividamento não é alto não, ó, não tem nada de muito agressivo aqui não, então não é questão de endividamento, tá muito mais relacionado ao giro do ativo. Então é uma empresa que vende muito, entendeu? Por que você acha que o ROI da Raia Drogasil é 17, 18%? Porque ela vende muito, gira muito o ativo. Estoque, ó, sai rapidinho. Então, esse é o caso da Mali. Porque se a margem não é tão alta, 10, 11%, e a alavancagem também não é tão alta, o que sobra? Giro do ativo. Ao contrário da VEG, né? A VEG tem alto giro do ativo, tem uma margem 15%, tá? Não é gigantesca, e uma alavancagem também zerada. Essas empresas aí são de outro mundo, né? Então, assim, alavancagem sob controle, alto giro do ativo, uma boa margem agora, uma alta rentabilidade, e esse PL aqui, ignorando aqui as anomalias, ó, desde 2021 o PL fica entre 6 a 7 vezes os lucros. Aí a média está em 10, a empresa negocia abaixo disso. Opa, parece barato, mas a análise não para por aqui. Mas antes você tem que entender o que faz a Mali Metal Leve. Ela é uma empresa brasileira, só que ela tem um controle alemão, a Mali, Grupo Mali, nasceu em 1920. E aí constituiu essa empresa no Brasil, começou a operar na década de 50 e na década de 70 abriu capital na bolsa. Então é uma empresa da bolsa de valores antiga, com histórico aqui só de lucro líquido, tá? Então ó, esse histórico. Tudo bem que não foi um lucro que cresceu muito rápido, até por isso que a ação andou de lado por muito tempo, mas sempre lucro, né? Então dá para dizer que é uma boa empresa, mas não entregou super retorno assim para o acionista. E nos últimos anos, só dividend yield alto, hein? Em 2024, 8,6, 7,98 em 2025, 14 em 2022. Aí voltando um pouco mais no tempo, ainda você tem yields aqui que não são desprezíveis. Então é uma empresa que dá para esperar um bom dividendo sim, especialmente quando você consegue comprar a um bom preço. E o payout vem sendo bastante elevado a partir de 22. Isso mostra pra gente que basicamente é uma empresa que não tem tanto potencial de crescimento assim, tá? Se ela distribui muito do seu lucro e não tem uma dívida super elevada, significa que ela não tem mais tanto para onde direcionar esse recurso, e aí isso volta para o acionista. E quais são as atividades da empresa? Tá aqui, ó. Ela atua na fabricação e comercialização de componentes e sistemas automotivos. Então é uma empresa do setor automotivo, fabricante. Ela é montadora? Não, de componentes e sistemas automotivos, peças no geral, com foco em componentes para motores a combustão interna, sistemas de gerenciamento térmico e filtros automotivos. Opa, por aqui então a gente já vê o quê? Pera aí, então ela não pega carros elétricos? Sim, ó, com foco em motores a combustão interna. Então aqui eu já antecipo para você a incerteza que existe nessa empresa, muito embora não presente nos números como a gente vai ver. Tanto assim, com esse tamanho de rentabilidade, ela não sofreu com a ascensão dos carros elétricos até então. Mas veja, a gente precisa reconhecer que a empresa, ela tá nichada em motores a combustão. E não dá para calcular qual vai ser o impacto da empresa se ela começar a entrar em declínio de vendas em virtude de ascensão generalizada dos carros elétricos. Esse tipo de incerteza eu coloquei na taxa de desconto. Então eu adicionei uma taxa por conta dessa incerteza. E aí a gente vai chegar no valor intrínseco que eu vou te mostrar e já antecipo. É uma ação que está na minha planilha de valor intrínseco. Só por aí já dá para dizer que é uma boa empresa, porque eu tento fazer o filtro máximo de só boas empresas. E aí, ela atende tanto o mercado de equipamento original, peças originais, quanto de peças de reposição, que é o que se chama de aftermarket. Reposição, né? Seria uma tradução livre, após o mercado, reposição. E aí, então, ela tem como principais clientes, ela no caso é um fornecedor, né? Montadoras, distribuidores e retíficas. Então veja que é uma empresa fornecedora. Ela não atinge diretamente o cliente final, o consumidor. Ela está ali no meio da cadeia. Aí você poderia perguntar, então ela é meio concentrada em contratos, né? Tem aquela questão lá da Wiz que eu vi você falar, Luan, na área de membros, que foi um problema enorme que ela teve, que ela perdeu assim, do dia pra noite, 80% da receita dela, porque ela tinha perdido um contrato com a Caixa. Então, mas não é assim aqui no caso dessa empresa. É que, primeiro, ela atua no mercado interno, Brasil e Argentina, e via exportações. E ela não tem concentração de clientes, ela tem uma base diversificada. Tanto assim que no item 1.5 do formulário de referência, ela traz que nenhum cliente é responsável por mais de 10% da receita. Então, tá aqui um ponto positivo que a gente precisa reconhecer. Eu não tenho concentração de cliente, então eu não fico sujeito ao
ao poder de barganha de apenas um cliente. Isso é ótimo, porque se eu perder um contrato ali, beleza, perdi uma receita, mas eu consigo ir atrás de outro e não vai impactar tanto no funcionamento da empresa. Então isso aqui traz segurança. E quais são os principais riscos elencados pela empresa? Ela traz, primeiro, problema de tecnologia da informação, ok, isso aqui é até genérico. Risco de obsolescência, né, porque é uma empresa que tem que investir bastante em pesquisa e desenvolvimento. Aumentos na alíquota do imposto corporativo, mas isso aqui também, né, no final das contas é genérico. Agora aqui não, ó. Medidas tarifárias comerciais adotadas pelos Estados Unidos podem reduzir o ritmo de comércio internacional. Esse é um risco relevante que a gente está vivenciando hoje, porque os Estados Unidos estão aplicando uma política extremamente protecionista. E ainda, a companhia pode ser negativamente afetada pelos custos e responsabilidades na natureza ambiental, saúde e segurança. No final das contas, o principal risco está aqui, né? E aqui não indica a incerteza relacionada, digamos assim, ao produto substituto, porque aqui, vamos lembrar das forças de Porter? Cliente, a gente viu que a empresa não sofre com apenas um cliente ou outro. Fornecedor, isso aqui também não é um grande problema para a empresa. Novos entrantes, ela já está no mercado há décadas. Novos entrantes não são uma grande ameaça. Agora, em termos de produto substituto, que é uma força, o carro elétrico sim é uma ameaça importante. E não é porque uma ameaça ainda não gerou prejuízo que não pode gerar no futuro. Não estou falando que a empresa tem risco de acabar. Na verdade, toda empresa pode acabar. Não estou dizendo que é um risco relevante aqui. Só estou dizendo que essa incerteza, justamente por ainda não estar nos números, você precisa tentar calcular de alguma forma. E tecnicamente, incerteza você não calcula, apenas risco. Então, isso traz um pouco de desconforto. Você precisa saber disso. Isso é importante. Mas, indo para os números, veja que a empresa vive um cenário desafiador, muito por conta do Trump. Ela destaca, ó, receitas mais pressionadas. O que isso significa? Olha, eu vendi menos no período. Vendi menos, tá difícil. Por outro lado, eu preservei margens. Isso é importante, viu? Porque se eu tô num período onde eu não consigo vender o bastante, mas as minhas despesas estão crescendo, o salário do pessoal tá subindo, tem convenção coletiva, uma série de coisas, eu preciso dar um jeito de preservar a margem. E essa diversificação entre equipamento original e aftermarket ajuda muito a empresa, porque o que acontece? Quando a economia está bombando e as montadoras estão vendendo muito, equipamento original ali, ó, ela consegue produzir mais e vender mais equipamento original. Quando não é assim que está funcionando, que está vendendo mesmo é peça de reposição, que é uma receita mais previsível, né? Quando o pessoal não está trocando de carro, é peça de reposição, aí eu foco mais em aftermarket. Então, essa diversificação é muito salutar para o negócio. Sem falar que ela não depende só de Brasil e Argentina, que seria o mercado interno. Ela exporta para o mundo todo. Então, ela tem diversificação geográfica e de negócios. Então, olha só, olha como é importante a diversificação. Em equipamento original doméstico, teve um crescimento no semestre de 3,2%. Só que o original de exportação teve decréscimo. Olha o Trump pegando aí. Assim como em aftermarket. E aí a receita em 2026 está assim, ó, quase 36% é aftermarket e o remanescente é original. No final das contas, o aftermarket é extremamente relevante. Por quê? Porque quase se aproxima de equipamento original mercado interno, que é Brasil e Argentina. Aí imagina só um cenário onde a empresa só é exportadora. Aí ela não ia conseguir compensar a queda aqui, tanto em original quanto aftermarket na exportação, sem essa alta aqui do mercado doméstico. Então essa é a importância da diversificação. E aí a gente pode perceber aqui, ó, que em volume de vendas do setor automobilístico tá mais ou menos, né? Queda. Então assim, o mercado tá meio fraco, né? No Brasil ainda tá bom. Ó, a expectativa é que o Brasil ultrapasse a marca de 3 milhões de veículos emplacados em 2026, patamar que não é alcançado desde 2014. Então no Brasil, por incrível que pareça, a gente viu que o mercado interno sustentou um pouco a receita da Mali Metal Leve. E aí, na contramão do mercado doméstico, as exportações deverão fechar em 2026 com queda de 12,8%. Tanto retração do mercado argentino e da maior presença de veículos chineses e mexicanos nos principais destinos dos produtos brasileiros. Aí assim, quando eu falo que ainda não apareceu nos números, também não é 100% assim, porque aqui em mercado externo, a presença do produto chinês já começa a atrapalhar. Porque veja, se o chinês está produzindo carro elétrico a rolê, as peças de reposição, por exemplo, os componentes serão relacionados a carros elétricos ou híbridos. Isso pode diminuir demanda. Então já começou a aparecer um pouquinho. Como é que você se protege disso aqui? Exigindo um alto retorno nas suas projeções, no fluxo de caixa descontado. E aí, como foram os números da empresa no final das contas? Para não ficar só na especulação macro. Ó, eu gosto de olhar para o semestre, né? Período mais alongado, você tem uma comparação mais justa. Receita cresceu só 1,8%. Claro que aqui também tem impacto do câmbio.
lucro, empresa exportadora. E aí o custo caiu, né? Até um pouco mais que a receita. Porque o custo é o seguinte, é diferente da despesa. Aqui no caso, o custo variável. O custo variável, ele sobe quando a receita sobe e ele cai quando a receita cai. Já a despesa que está aqui embaixo, a despesa continua subindo independentemente da queda na receita, a não ser que a empresa faça cortes de pessoal, de redundâncias, seja qual for ali a estratégia. Então aqui, por exemplo, ó, despesas gerais e administrativas, elas cresceram 8,5%, apesar na queda da receita. Então é importante saber diferenciar isso aí. Por isso o perigo de empresa cíclica, que se tiver que se endividar demais para pagar pessoal, cara, vira um caos, entra no declínio. Você tem que tomar cuidado. Agora, aqui não é um grande problema, tá? Uma leve queda da receita. É só para você entender o que pode acontecer. E aí, o EBITDA, ele subiu 5%, EBITDA ajustado, o que é positivo, né? Significando que a empresa conseguiu fazer a geração de caixa subir, apesar da queda, ainda que leve, da receita. Como que ela fez isso? Basicamente, como os custos caíram, né, acima da queda da receita, você teve um lucro bruto, ó, de 725 milhões no primeiro semestre de 2026 e de 724,8 no primeiro semestre de 2025. Então ficou estável. O lucro bruto ficou estável. Aí se eu controlo algumas linhas aqui embaixo, essas linhas são gerenciáveis em grande parte, eu chego em um lucro antes da receita e despesa financeira e imposto de renda e contribuição social, que é o EBIT. Cheguei aqui com um crescimento de 6,9. E aí, meu resultado financeiro foi positivo, o que infla o lucro líquido, né? Por isso que o lucro líquido aparece 33% de alta, mas eu não considero isso aqui, que decorre de resultado financeiro, que não importa para mim. Então, por isso que, olhando para esse crescimento de 5%, eu projeto crescimento de 5% ao ano em Malha Metal Leve. Seja porque é uma empresa já consolidada, seja por conta desses riscos que eu fui comentando contigo aqui. Então, não fique iludido com esse 30% aí não. 5% é mais pé no chão, porque está relacionado ao crescimento da geração de caixa de fato. Mas, olha a qualidade da gestão fazendo diferença, né? Você teve aí um lucro bruto, ficou estável, só que como as linhas de despesas a empresa conseguiu ali controlar à medida do possível, chegou na linha do resultado operacional, a empresa conseguiu crescer um pouco mesmo com uma queda da receita. Então isso é bem positivo. Agora, resultado financeiro não. Resultado financeiro é algo que não é tão gerenciável. Mas você vê aqui que o resultado foi positivo, significa que a dívida é muito controlada. Não tem problema de endividamento aqui. Então a gente já falou que o que sustentou a receita de não ter queda ainda maior foi equipamento original doméstico. Aftermarket caiu tanto em doméstico quanto em exportação. Então foi aqui que salvou, né? Amorteceu, digamos assim, né? Só que aí no final a queda foi de 1,8%. Só que aqui, ó, como eu falei, ó, há que se considerar que no primeiro semestre de 26, a apreciação do real frente ao dólar e ao euro, em comparação com esse período de 25, impactou negativamente a conversão para reais das receitas provenientes das operações de exportação. Então, vamos lá. Muito do que se refere a essas quedas aqui é impacto cambial. Não quer dizer que, nossa, as exportações caíram 13%. Não, é a receita que caiu, tá bom? A receita em reais aqui, ó. Por isso, se na verdade tivesse havido uma depreciação do real, a gente poderia inclusive ter tido aqui uma receita com alta ou no mínimo no 0 a 0. Sobre resultado financeiro, ela teve ganho aqui com marcação da dívida. Real se valorizando, minha dívida em moeda estrangeira fica mais barata, né? É por isso que eu tive esse ganho aqui, ó, variação cambial líquida e resultado com derivativo. Tive um ganho de 84 milhões. Isso aqui gera esse impacto. A empresa tem uma das dívidas mais baratas do mundo, tá? Então esse endividamento aqui de uma vez EBITDA, endividamento baratíssimo, super tranquilo. Olha só como a empresa não é uma empresa de crescimento. Isso aqui é um indicativo muito claro. Depreciação total do primeiro semestre de 26, 53 milhões. Em 2025, 56 milhões. Investimento, 49 milhões aqui e 34 milhões aqui. Ou seja, é uma empresa que investe, ou seja, o capex dela, a despesa de capital, tudo a mesma coisa, é menor que o nível de depreciação total. Ou seja, a empresa só investe o básico para manutenção ali dos ativos. Só o básico. Logo, eu tenho uma empresa de baixa despesa de capital, alto fluxo de caixa livre, que se reverte em bons dividendos. Então, é uma empresa de dividendo, né? Você tem um histórico de dividendo aqui muito bacana, que você consegue consultar ali no site de relações com investidores. E é isso, é uma empresa de dividendo, claríssima. Só não vai ter a mesma previsibilidade de uma empresa de serviço público. Você viu, né? Endividamento, uma vez EBITDA, mas como eu te disse, dívida super barata. Custo médio, ó, custo médio, nominal 6% ao ano, 5,9% custo médio nominal aqui, ó. Então ela tem uma dívida aqui em euro muito barata, que é 86,7%, 5% em euro. Agora tá 5,1, né? Aqui é de 2025. Mas é tranquilo, né? Eu tenho
80% da minha dívida com custo de 5,1, isso traz tranquilidade. Claro, também não posso sair me endividando loucamente. Eu não tenho um negócio super previsível como a Taesa. Meu ciclo financeiro teve queda. Eu expliquei recentemente para os membros do canal por que eu busco empresas com um ciclo financeiro baixo e por que eu evito as empresas do setor de construção civil nesse sentido. E aí aqui teve uma queda no ciclo financeiro que é positivo, tá? Isso reduz a necessidade de capital de giro, que é o NCG, o que é um dado positivo. Então veja que hoje é uma empresa que tem um patrimônio líquido muito pequeno, abaixo do capital social, porque a empresa reduziu, né? Transações de capital. Ainda que eu considere só o capital social, a gente está falando de uma empresa que lucra pelo menos 600 milhões. 600 dividido pelo capital social de 1.400, já me daria um ROI de 42%. Agora vamos fazer aqui um exercício, né? Se não tivesse aqui essa saída de transações de capital e ajustes acumulados de conversão. Vamos chegar num ROI aqui mais dentro da realidade. Então eu vou pegar o capital social, eu vou somar com a reserva de lucros e eu vou somar com os lucros e prejuízos acumulados. No caso, lucros acumulados de 375. Então eu estou falando de 2,175. Então eu teria um ROI mais dentro da normalidade, da realidade, de 27, mas de novo, é altíssimo. É só pra você não cair no conto do vigário de 70%, não é assim também, né? Mas é tranquilo. Agora, sobre as minhas projeções, considerando que o cenário macro continua desafiador, vamos se basear numa estabilidade da receita, uma leve recuperação. Então a gente teria aqui o seguinte, uma receita projetada para 2026 de 5,2 bilhões de reais. E aí, se eu aplicar aqui a nossa margem líquida média, a fim de não cair aí nessa ideia de colocar não recorrente, que é o resultado financeiro, eu estou falando de 572 milhões aproximadamente de lucro. Considerando que a empresa está bem eficiente, que ela pode recuperar um pouquinho ainda o tamanho da receita, colocando a margem de erro para cima, dá para a gente chegar na projeção de 600 milhões de lucro. Que inclusive, quando a gente pega aqui o histórico de resultado da empresa, ela bateu isso em 2025, então vai ter uma leve retração do lucro de maneira recorrente. Então pensando em 600 milhões de lucro, a gente chega a um preço justo de R$ 33,47. Só que, colocando uma taxa de desconto que seja bem mais alta que essa aqui, tá? A gente basicamente, no nosso modelo, tá CDI mais 2. Por quê? Por conta dessas incertezas. E aqui a gente tem uma empresa que submete ao macro. E aqui na nossa planilha de valor intrínseco tá aqui, cotação atual 32 e alguma coisa, valor intrínseco quase 34, potencial de valorização, portanto, de acordo com essas premissas, seria baixo e a margem de segurança baixa de 5% aproximadamente. Mas de novo, exigindo uma alta taxa de desconto. Então, no fundo, é uma ação barata. É barata, mas que particularmente eu só pensaria em comprar abaixo dos 30 sem outra alternativa para comprar. Mas ainda assim barata. Inegavelmente é uma boa empresa, rentável, de dividendos, mas tudo isso que eu falei aqui para você tem que ser colocado na balança na hora de você tomar uma decisão, que é o que eu te ajudo a fazer na minha área de membros. Veja só o que você encontra na minha área de membros aqui do canal. Mais de 100 vídeos exclusivos, prioridade absoluta nesses vídeos, tanto assim que eu estou trazendo esse vídeo de malha metal leve por indicação dos membros. Mais de 70 postagens exclusivas, fiz um aporte, quiçá comprei uma malha metal leve. Eu vou mostrar a quantidade, o racional, tudo certinho em postagem. E aí depois, eventualmente, posso gravar um vídeo a respeito. É o que eu faço. Acesso a minha carteira de investidor 10 de ações e a planilha de valor intrínseco. E aqui estão os últimos vídeos publicados, né? Sobre Banco ABC foi indicação, EZTEC foi indicação, JHSF foi indicação, tudo de membro. WIS foi indicação. E vídeo de Renner foi indicação. Agora deixa eu pegar um vídeo de aporte aqui, Comprei essa ação de dividendos que segue caindo em 26. Então tá tudo aqui. Menos de R$1 por dia. O valor tá muito baixo. E você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Agora, se ainda não for o seu momento também, não tem problema. Uma hora eu consigo estreitar a relação suficiente contigo para você se tornar membro. Não tem problema. Pode já comentar aqui embaixo uma sugestão, uma dúvida, algo do tipo. Fui!